nome é Geise, eu tenho 39 anos, estou com cabelo loiro, cabelo médio no tamanho dos ombros, minha camisa é de cor bege, a minha pele é cor branca, olhos esverdeados escuros, estou com um quadro do lado esquerdo escrito Luz, Gratidão e Amor. E eu vim aqui hoje para falar sobre um assunto super importante, que são as doenças raras. Doenças raras são um grupo de doenças que entram numa classificação de 65 a cada 100 mil habitantes. Segundo a Eurodes, 80% dessas doenças são genéticas e 20% não genéticas, infecciosas, inflamatórias, cânceres raros. Dentro da Política Nacional de Atenção para Doenças Raras, para pessoas com doenças raras, esses dois grupos são contemplados. Existe uma atenção especial ao grupo dessas doenças genéticas, né? São doenças geralmente desconhecidas pela grande parte da população. E quando a gente aplica um percentual, a estimativa de 6 a 10% no Brasil, tem uma somatória, um contingente de 13 milhões de pessoas com doenças raras, né? Quantos tipos são? Em torno de 8 mil tipos de doenças raras, cada uma delas diferentes em suas mutações, em suas fisiologias. Existem também, dentro de um grupo de doença rara, diversos subtipos. Por exemplo, na fibrose cística, tem mais de 1000 mutações dentro desse um tipo de doença rara. Por isso, a gente não compara um paciente ao outro, cada um vai desenvolver uns sintomas mais leves, outros mais graves, é necessário acompanhar esses pacientes. Essas doenças geralmente não têm cura, as genéticas não têm cura, mas possuem um tratamento. Porém, um tratamento medicamentoso somente vai se direcionar a 5% desse grupo de doenças raras. As doenças raras mais conhecidas são fibrose cística, fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito. Essas que eu citei, elas estão inclusas no exame do SUS, chamado teste do pezinho, que é coletado um exame, uma coleta de sangue do pezinho do bebê, para identificar se essa criança tem uma possibilidade de ter uma doença rara ou não. São detectadas hoje 6 doenças nesse exame, mas tem muitas outras doenças raras, como angioedema hereditário, osteogênese imperfeita, as mucopolissacaridoses, epidermólise bolhosa. São algumas das doenças conhecidas, e tem 8 mil tipos, como eu já falei, que são necessárias ser reconhecidas, ou seja, são pessoas que que necessitam da inclusão dessas famílias também, nos serviços de saúde, né? Desde o diagnóstico, desde quando elas nascem, para reconhecer, para ter um diagnóstico mais cedo possível. Por quê? Para evitar as sequelas irreversíveis, por exemplo, a deficiência intelectual, danos pulmonares, né, que esses danos pulmonares muitas vezes levam a um transplante pulmonar nesse jovem, né, nesse adulto, e causa muito mais custos emocionais, financeiros, sociais para a família e para a pessoa. Então nós falamos que tem muito mais de 13 milhões, porque se tem 13 milhões de pessoas com doenças raras, vamos multiplicar aí pelas suas famílias, né? O pai, a mãe, são mais de 60 milhões envolvidas nesse processo da vivência com uma doença rara, que começa uma exclusão social no serviço de saúde pelo desconhecimento, e essa jornada pelo diagnóstico ela pode seguir, os estudos mostram, de 7 a 10 anos.
E é muito tempo para uma família, para um paciente que precisa de um diagnóstico o mais cedo possível. Então, quando se tem tratamento, essa necessidade é maior ainda, né, para evitar exatamente essas sequelas. Quando não tem tratamento medicamentoso, tem um tratamento de reabilitação, de informação com fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, com medicamentos que vão amenizar os sintomas. E o cuidado é multiprofissional. No Brasil, existem serviços de referência para cuidados às pessoas com doenças raras e suas famílias, de acordo com a Portaria Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras desde 2014. Então já tem aí mais de 10 serviços de referência, mas ainda precisamos de restabelecer mais serviços no nosso país para atender todo esse contingente de pessoas com doenças raras. Bom, as doenças mais conhecidas no Brasil, anemia falciforme, por exemplo, vamos falar em relação a regiões. A anemia falciforme, ela está mais associada à etnia, né? Então, a pessoas negras. Então, essa doença é mais comum, por exemplo, no norte e nordeste do país, né? Como o nosso país é um país miscigenado, então nós temos aqui praticamente doenças raras semelhantes como na Europa. Por exemplo, a fibrose cística, que está associada à etnia de pessoas que vieram da Europa, então de pessoas brancas. A fibrose cística é uma doença rara, mas quando a gente vai para o sul do país, ela nem é tão rara assim, né? Porque existe um grupo de pessoas com descendência europeia, de caucasianos, então muitas vezes ali também o casamento consanguíneo favorece, né, o aumento de pessoas com esse tipo de doenças raras, de acordo com a etnia. E a anemia falciforme, no caso, no sul do país ela é mais rara, mas quando a gente vai para o norte e nordeste, ela é mais comum, mesmo sendo rara, lá naquela região, de acordo com a etnia, ela passa a ser mais comum. Então existem diferenças regionais, mas não existe uma doença que é mais comum no Brasil e em outros países não. Nós temos aqui um grupo grande de doenças raras, mais de 1000 tipos de doenças raras no Brasil, diversas associações de pacientes que apoiam essas pessoas e famílias, que têm um papel fundamental de orientar, junto com o seu médico geneticista, com a equipe multiprofissional, com a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras, os serviços de referência, que vem fazendo aí um trabalho de apoio e de suporte. O que eu vejo é uma falta de conhecimento da sociedade mesmo, de incluir essas pessoas também na vida escolar, no mercado de trabalho, considerando as suas peculiaridades, né, de acordo com a sua vivência. As doenças raras de origem genética, elas podem ser cromossômicas, elas podem ser também, uma parte importante delas, um grupo chamado erros inatos do metabolismo. Nesse grupo de doenças, o que acontece é que existe uma falha no mecanismo da reação química do organismo dessa pessoa. Nós temos no nosso corpo milhares de reações químicas para que nós possamos enxergar, nos movimentar, fazer a digestão alimentar. Uma falha em uma dessas proteínas, ou também chamadas de aminoácidos, enzimas, ocorre uma falha de comunicação. Esse grupo de erros inatos do metabolismo são em torno de 500 doenças genéticas e raras. E é necessário dar uma atenção especial para esse grupo de doenças, que uma grande parte importante
tem tratamento, né, onde esse tratamento vai repor essa enzima que está faltando para esse organismo, né? Então, se dá importância para um diagnóstico precoce para as pessoas com erros inatos do metabolismo. Quais são essas doenças? Já falei da fenilcetonúria, onde falta uma enzima que vai quebrar a fenilalanina. A fenilalanina é uma proteína que vem dos alimentos, que tem na grande parte dos nossos alimentos no mercado, quando nós vamos comprar. A criança, quando ela consome a fenilalanina, ela não tem a enzima para quebrar e digerir e eliminar a parte tóxica dessa proteína. Então, ela retém. E a fenilalanina em dosagem alta, em excesso, ela lesiona o cérebro dessa criança, causando nos primeiros meses de vida uma deficiência intelectual. Então, o diagnóstico precoce pode salvar a vida dessa criança por meio de uma dietoterapia, ou seja, a criança vai deixar de comer os alimentos que têm essa proteína, ou os alimentos que têm baixo nível dessa proteína, a fenilalanina. Então, um diagnóstico precoce com conhecimento, orientação, uma equipe que vai cuidar dessa família, que não atinge só uma criança ou uma pessoa, mas sim toda a família, vai trazer qualidade de vida. Essa criança vai crescer normalmente, vai ser inserida na escola regular, vai ser o teu trabalho, sua família, quando se tem um diagnóstico precoce. Assim como a fenilcetonúria, a gente pode aplicar essa mesma teoria para outras doenças desse grupo de erros inatos do metabolismo, né? A fibrose cística. Fibrose cística, também chamada de mucoviscidose, onde, como no próprio nome fala, o muco do organismo ele é mais viscoso. No caso da respiração, do sistema respiratório, esse muco ele fica ali emplacado, né? Ele fica no pulmão e a criança tem maior dificuldade de expelir esse muco pulmonar. Por isso, essa criança vai ter infecções respiratórias recorrentes. É aquela criança que está sempre sendo internada, vai e volta, e não tem um diagnóstico além de pneumonia. Essa criança tem dificuldade de crescer, se desenvolver, é uma criança mais pequenininha, e é necessário, no caso de um diagnóstico que não foi possível fazer precocemente, se pensar em fibrose cística. Quanto mais cedo o tratamento, e essa criança se desenvolve muito melhor. Essas doenças não têm cura, elas são passíveis de tratamento. Ou tratamento não medicamentoso, que seria um tratamento de reabilitação, de fisioterapia, para manter o movimento, né, dessa criança, para reabilitar a sociabilidade da criança, a parte cognitiva. Então tem um importante papel aí da pedagogia, né, para reabilitar essa criança, para que ela tenha uma melhor qualidade de vida. Eu não falo só criança, porque tem uma parte importante das doenças raras que também se manifestam na vida adulta, como as ataxias, né? São pessoas aí depois dos 30 anos que ela já tem uma mutação genética, porém essa mutação só vai se despertar e trazer manifestações para essa pessoa depois dos 30, 40, 50 anos. Cada um vai se manifestar de uma forma que afeta a movimentação, perde o equilíbrio, e aí é importante de um geneticista fazer um diagnóstico, um neurologista, né, um profissional que esteja atento a esses sintomas e encaminhe esse paciente e família para um serviço de referência, um serviço de genética, para que
façam os exames aí nesse paciente e na família também. Por que na família? Existe hoje, dentro da genética, o aconselhamento genético, onde outras pessoas que podem estar em suspeitas dos mesmos sintomas, ou mesmo exames para serem realizados nos irmãos, nos pais, para identificar qual mutação, se tem pessoas com a mesma mutação, né, em outros familiares, para se realizar o acompanhamento e o trabalho multiprofissional. Então, quando não se tem um medicamento que vai fazer a terapia genética, por exemplo, que hoje está tão atual, mas são poucas doenças raras que têm a terapia genética, que vai fazer a edição dessa mutação, ou seja, essa molécula que vai ser introduzida nesse paciente e vai editar, vai lá consertar aquela mutação que está no corpo daquela criança, dessa pessoa, e a pessoa vai começar a diminuir os seus sintomas porque ela deixa de ter a mutação. Mas ainda são poucas doenças raras que têm disponível esse tipo de terapia. Para a maioria delas, realmente é um serviço de reabilitação, para amenizar os sintomas, para melhorar a qualidade de vida dessa criança e da família também.